E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos estar estudando hoje o número de oxidação, o NOx. Os átomos que ganham ou que perdem elétrons. Eu queria retomar um conceito que é bem importante. Estudamos os íons. O que é um íon? É o átomo que ganha ou que perde elétrons. E daí eu retirei para vocês mais dois conceitos. O de cátion é o átomo que perde elétrons e o ânion é o átomo que ganha elétrons. Nas reações químicas, temos as reações de óxido-redução. Essas reações de óxido-redução ocorre transferência de elétrons, aonde eu tenho átomos que vão ganhar e átomos que vão perder elétrons. A partir daí, podemos estar aprofundando ainda mais o nosso conhecimento através do cálculo do número de oxidação. O cálculo do número de oxidação tem algumas regras. Primeira regra, o que diz a primeira regra? O número de oxidação de cada átomo em uma substância simples é sempre zero. Pessoal, o que é uma substância simples? Olha os exemplos. A substância simples é aquela que só apresenta um elemento químico. Então, se você visualizar uma substância simples e na questão pedir para dizer qual é o valor do número de oxidação dessa substância, automaticamente você vai dizer que é zero. É a primeira regra. Segunda regra, eu tenho átomos ou íons monoatômicos. Quando tem um íon monoatômico, o número de oxidação é igual à própria carga desse íon monoatômico. Olha os exemplos. O potássio é um íon monoatômico aqui, ó a cargazinha, um mais, é o cátion. Retomando o conceito. Qual o número de oxidação dele? Mais 1. Bário 2 mais, é o cátion. Ele perdeu 2 elétrons. Qual o número de oxidação dele? Mais 2. O flúor, família 7A, né? Tem uma carga aqui, ó, menos, só um sinalzinho de menos. Automaticamente o NOx dele é quanto? Menos 1. O que indica esse menos 1? Indica que ele ganhou um elétron para ficar estável. Retomar a regra do octeto. A regra do octeto diz o seguinte, que para o átomo se tornar estável, ele tem que atingir, que possuir 8 elétrons na camada de valência. Relembraram? Então, quando eu tenho o ânion, a carga é negativa, mas ele ganhou um elétron. Ocorreu redução. A oxidação ele perdeu. Eu vou ter um cátion. A cargazinha, ó, o sinalzinho positivo. O professor está assim meio trocado os sinais. A ideia, né? Sim. Mas o que eu quero é que vocês passem a compreender e internalizar esses conceitos de redução, né? A redução ocorreu, né? Ganho de elétrons, né? O átomo ganhou elétrons. Oxidação, ele perdeu elétrons, porém o sinalzinho, ó, da oxidação, perdeu elétron, sinalzinho 2 mais, indicou que ele perdeu 2 elétrons. Próxima regra, regra 3. Alguns elementos possuem NOx fixos, ou seja, não mudam. Quais são os elementos que possuem esse NOx fixo, que não vai mudar? Você vai observar e dizer, é esse valor. Observem a tabela. Gente, não deixe de fazer a anotação no caderno. É importante anotar todas essas regras. São poucas as regras. Deixa elas anotadas. Caso você esqueça algum NOx da regra, você confere no caderno. Dá uma olhadazinha no caderno, né? Para relembrar e vai retomando e vai fazendo os exercícios, que com certeza você vai achar muito simples o cálculo do número de oxidação. NOx fixo, observem aí, quem são?
Metais alcalinos, ou seja, os elementos da família 1A. O lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio e o frâncio. Todos os elementos da família 1A, o NOx vai ser mais 1. Então, exemplo, K2SO4. Qual é o NOx do potássio? O NOx dele é mais 1. Metais alcalinos terrosos. Os metais alcalinos terrosos são os elementos da família 2A. Quais são eles? Eles são berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Qual o NOx deles? Mais 2. Exemplo, CaO, né? O óxido de cálcio. Qual o valor do NOx do Ca, do cálcio? Mais 2. O zinco tem um NOx mais 2. Prata tem um NOx mais 1. Alumínio, o NOx mais 3. É o NOx fixo. Não muda esse valor. A regra de número 4, né, ela fala do número de oxidação do hidrogênio. O hidrogênio está na família 1A. Geralmente, o NOx desse hidrogênio vai ser mais 1. Geralmente, porém, eu tenho exceção. Qual que é a exceção para o hidrogênio? Quando ele estiver ligado a metal. Se ele estiver ligado a metal, o NOx dele vai ser menos 1. Hidrogênio, geralmente, mais 1. Né? Se observou lá, geralmente vai ser mais 1. Se estiver ligado a um metal, aí sim o NOx vai ser menos 1. Ligado a metal, o NOx é menos 1. Geralmente é quanto? Mais 1 para o hidrogênio. Oxigênio da família 6A. Os elementos da família 6A tendem a ganhar 2 elétrons para se tornarem mais estáveis. Geralmente o NOx é menos 2 do oxigênio. Exceção a quem? Quando tiver um peróxido. Lembra que a gente estudou os peróxidos. A água oxigenada é um exemplo de peróxido. Então, quando eu tiver um peróxido, o oxigênio ele apresenta o NOx menos 1. Né? É uma das exceções à regra. Outra exceção à regra é quando o oxigênio estiver ligado ao flúor. Quando o oxigênio estiver ligado ao flúor, o flúor é mais eletronegativo. Então, quem ganha elétrons aí no caso é o flúor. O NOx do oxigênio vai ser o NOx mais 2. Regra de número 6. Os halogênios. Os halogênios apresentam NOx menos 1. Calcogênio, família 6A. Halogênio, família 7A. Para completar, ele precisa ganhar só um elétron, os halogênios. NOx menos 1. Formam os ânions. O cloro, NOx menos 1. Observem aí nos exemplos, pessoal. Ó o cloro. O cloro é um halogênio. Qual é o NOx dele? Menos 1. Br, menos 1. O Fzinho, flúor, NOx menos 1. Halogênio, NOx menos 1. A regra 7. A soma dos NOx de todos os átomos constituintes de um composto iônico ou molecular é sempre 0. Então, a soma de todos os átomos constituintes dessas cargas, o NOx é sempre 0. A última regra é uma das mais importantes que nós vamos estar utilizando para o cálculo do número de oxidação. Eu vou visualizar um exemplo para que a gente possa estar avançando. Bem, conhecendo as regras, podemos calcular o NOx de muitos outros elementos, né? Então, vamos ver o exemplo de número 1. Determine, determinação do NOx do fósforo no ácido fosfórico. Ele quer o NOx do P aqui, no ácido fosfórico.
Então, vamos retomar algumas dessas regras, observando o nosso exemplo, para que a gente possa estar encontrando o número de oxidação do fósforo. O hidrogênio. Eu disse para vocês que geralmente o valor do NOx de um hidrogênio é mais 1. Né? Exceção se ele estiver ligado ao metal, não está. Então o NOx dele é mais 1. Eu coloquei aqui, pessoal, olha. O NOx do hidrogênio é mais 1. O NOx do fósforo é o que ele quer saber, eu chamei de X. Observe que a gente já vai pensando em montar uma equação. Equação do primeiro grau. O oxigênio, qual é o NOx do oxigênio? Menos 2. Então, olha só, observem. Né? Observem aí. Eu coloquei o exemplo 2. Esse exemplo 2 aqui, ó, eu vou deixar para vocês fazerem. Vocês vão observando o exemplo 1, né, e já vão tendo aí a ideia para responder o exemplo 2. No exemplo 1, eu estou determinando o número de oxidação do P, do fósforo. Né? Eu encontrei o do hidrogênio, o NOx do hidrogênio, pela regra geral, mais 1. O oxigênio, pela regra, menos 2. Observe. No exemplo 2, é vocês que vão fazer aí no caderninho de vocês, na anotação, não deixe de fazer. Potássio, da família 1A, o NOx dele é mais 1. CR, qual é o NOx? É o que você vai calcular, vai determinar. O oxigênio, o NOx dele é menos 2. Né? Esse aqui vocês vão fazer, vão calcular aí no caderninho de vocês. E depois eu vou conferir para saber quem foi que acertou. Né? Eu estou fazendo esse aqui, ó, o exemplo 1. Então, ó, encontrei o número de oxidação, vou montar uma equação do primeiro grau. Observem a equaçãozinha do primeiro grau. Né? De onde foi que surgiu isso aí, professor? Pelo amor de Deus. Passo a passo, 3. Esse 3 veio de onde? Esse 3 é a quantidade de átomos de hidrogênio. Tem quantos hidrogênios? 3. Ele multiplica quem? O número de oxidação do hidrogênio. Né? 3 vezes mais 1. A soma de tudo é igual a 0. É a regra de número 7. A regra de número 7 diz que a soma de tudo aí vai dar 0. O 3 são 3 hidrogênios. 3 vezes mais 1. Automaticamente você já visualiza aqui, ó. São quantos potássio? São 2 potássio. Vezes o número de oxidação do potássio. Bem jeitinho que eu estou comparando aqui. Vocês estão fazendo aí, ó. Né? Já visualizando o exemplo do lado. Tem quantos hidrogênios? 3. 3 hidrogênios vezes mais 1. Fósforo tem quantos fósforos? Só tem um fósforo. Né? Só tem um fósforo. Qual o número de oxidação do fósforo? X. Então, é 1 vezes X. O CR é 2. Então, vai ser 2 vezes X. Vai ser 2X. Então, eu tenho mais X. Aqui vai ser o quê? Mais 2X. Aí, você vai montando a equação do jeito que eu montei aqui. São quantos oxigênio? 4 oxigênio. Qual o número de oxidação do oxigênio? Menos 2. 4 vezes menos 2. Tudo isso aqui é igual a 0. Montei a equação do primeiro grau. Né? Então, eu vou encontrar o valor de X. O valor de X é o número de oxidação do fósforo. A soma disso aqui tudo é 0. Né? Então, ó, 3 vezes mais 1, mais 3. Repete aí, mais X. 4 vezes menos 2 dá menos 8. Igual a 0. Então, mais 3 com menos 8 são sinais diferentes, eu estou somando, né? Subtrai e pega o sinal do maior. X menos 5 igual a 0. Qual o valor de x? Menos 5. Está do lado esquerdo na equação. Primeiro membro. Vai para o segundo membro com o sinal trocado. Qual o valor? Qual o número de oxidação? Mais 5. Resolvemos aqui a equação do primeiro grau e encontramos o número de oxidação do fósforo. Né?
Outros colegas, né, outros alunos, gostam de colocar logo de forma direta. Pega a formulazinha, né, ó, do jeito que está aqui. Tem 3 hidrogênio, né, 3 hidrogênio. 3 vezes o NOx do hidrogênio, mais 3, mais X, que o X é referente ao fósforo, 4 vezes o NOx do oxigênio, que é menos 2. 4 vezes menos 2, menos 8, igual a 0. Aí aqui responde logo, né? Basicamente, isso aí depende de você. Se você tiver mais essa agilidade, pode fazer direto, sem problema nenhum. A soma é igual a 0. Mais 3 com menos 5, com menos 8, dá menos 5. Qual o número que eu vou somar com menos 5 que vai ser 0? Mais 5. Então, né, cada aluno ele vai aí vendo as melhores formas para encontrar esse cálculo, fazer o cálculozinho da equação do primeiro grau. Esse é o cálculo do número de oxidação. Não é um cálculo fácil demais, mas todos aqueles que têm a habilidade de responder equações do primeiro grau não vai ter dificuldade nenhuma em montar a equação, que é o primeiro passo, é montar a equação. Montou a equação do primeiro grau, resolve e encontra o NOx. Né? Vamos fazer também outros exemplos na hora do exercício. Dando continuidade. O balanceamento. Balanceamento das reações químicas. Como é que nós vamos fazer esse balanceamento? Lembra para vocês que eu falei das reações, a classificação dessas reações, dando exemplo de algumas. Começamos com reação de neutralização, reação de simples troca, reação de dupla troca. Vimos aí algumas dessas classificações, algumas reações. A reação do hidrogênio, né, com metal, o hidrogênio com ametal. O que forma? O oxigênio também reagindo com ametais e reagindo com metais. O que forma? A gente viu o produto dessas reações. Enfim, a gente viu uma série de reações. É sempre bom estar retomando, relembrando essas reações. E eu falei para vocês que a reação química ela é representada, né, ela é escrita através da equação química. E o que eu vou ter para igualar essas quantidades, de acordo com, inclusive com Lavoisier, eu vou fazer isso através do balanceamento das reações e dos coeficientes estequiométricos. Agora a gente vai estar pegando alguns exemplos e retomando esse conteúdo mais uma vez. Reações químicas, né? Coloquei aqui, primeiro, quais as evidências de que uma reação está ocorrendo? Olha só, vamos retomar, né, esse conceito de reações. Como é que eu sei que está ocorrendo uma reação química? Algumas das observações que nós fazemos para verificar que está ocorrendo a reação aparecimento de bolhas, né, os gases, né, começou a visualizar algumas bolhas. Você vai automaticamente dizer, olha, aqui está ocorrendo uma reação. Qual é o gás que está sendo produzido? Aí você observa quais são os reagentes. Observa quais são os reagentes, aí você vai montar a equação e dizer, né, qual é o gás que foi produzido nessa reação. Então, a formação de gás, né, é uma das formas da gente ver que está ocorrendo a reação. Combustão, a combustão aqui, mano, fumaça, você tem aí uma reação. Outra forma, você misturou ali os reagentes e aí começou a aquecer muito. O recipiente está aquecido, automaticamente você diz, olha, aqui está ocorrendo uma reação química. Então, são algumas evidências que podemos estar visualizando se realmente está ocorrendo essa reação. Gente, nós temos reações que ocorrem de forma extremamente rápidas, né?
reações espontâneas e outras que precisam fornecer energia para que elas possam ocorrer. E são uma variedade de reações. E a gente vai visualizando algumas dessas reações, fazendo aí alguns experimentos demonstrativos, de caráter pedagógico, para que vocês possam estar visualizando essas reações químicas. Então, toda reação química constitui um fenômeno químico. Tem um reagente que forma os produtos. Como que eu represento graficamente essa reação? A representação gráfica de uma reação química é através da equação química. A equação química é a representação gráfica, né? Tenho aqui, ó, reagente, produto. Eu escrevi quais são as fórmulas desse fenômeno que ocorreu, dessa reação química. Ok? Vamos lá, dando continuidade. O balanceamento. O primeiro contato que nós temos em relação a balanceamento é através do método das tentativas, onde você vai acertar os coeficientes estequiométricos de forma em que a reação ela vai estar balanceada. A mesma quantidade de reagente, de átomos que eu tenho nos reagentes, eu vou ter também nos produtos da reação. Observe no nosso exemplo aqui, gente, ó, N2 mais H2 nitrogênio, gás nitrogênio. Tem quantos átomos de nitrogênio? Eu tenho 2. O G, gasoso. H2, o hidrogênio, né? Tá gasoso também. Aí aparece um 3. Esse 3 aqui é o coeficiente estequiométrico. Ele é colocado para igualar essas quantidades. Tem 2 hidrogênios aqui. A mistura de nitrogênio com hidrogênio produz o gás amônio, né? A amônia aqui em NH3. São quantos nitrogênio? 2 lá no início do oxigênio. Então, aqui tem que ter 2 também no final. Aí a gente adiciona o coeficiente. Né? Colocamos aqui o coeficiente. Tem 2 nitrogênio no final nos produtos e 2 nitrogênio no início. Tem 6 hidrogênio. 3 vezes 2, 6. No final também tem que ter 6 hidrogênios. Olha só a regrazinha, seguindo aquela ideia de Lavoisier. Vamos visualizar, olha só. Ó, olha aqui. O número de átomos no início, na minha reação química, é igual ao número de átomos no final da reação química. Ó, as quantidades são iguais. Eu tenho que ter essa igualdade. O que eu tenho no início, eu vou ter que ter no final da reação química. Né? Observe esse exemplo aí. Né? Anota, não deixe de fazer a anotaçãozinha no caderno, que é importante, para que você possa estar acompanhando. E mais à frente, se tiver alguma dúvida, já sabe, vai lá na página lá, professor, fiquei com dúvida aqui. Não deixe de fazer o comentário lá no nosso fórum, lá na plataforma. Né? A gente finalizou ali, pessoal, a parte de balanceamento, o conceito. Eu trouxe para vocês, antes dos exercícios, onde vamos fixar melhor a questão conceitual que foi colocada, eu trouxe para vocês, dando sequência aí, a classificação das reações químicas de uma outra forma, em uma outra visão. A gente já falou, mas aí eu resolvi colocar aqui como revisão conceitual, para que depois a gente possa aí estar avançando. Olha só a classificação das reações químicas. Reação de adição, reação de decomposição, simples troca e reação de dupla troca. Fazendo analogia e retomando, relembrando esse conceito. É uma revisão conceitual que eu coloquei aqui rapidinho, para que após aqui, a fim de finalizar, a gente vai para o exercício. Exercício de número de oxidação, exercício de balanceamento pelo método das tentativas e exercício classificando essas reações químicas, que a gente já passou a ter essa habilidade, esse conhecimento. Né? Reação de adição, duas substâncias
duas substâncias formando uma substância. Duas substâncias se unem para formar uma. Duas substâncias se uniu e formou uma substância. Está aqui. Esse tipo de reação é adição. Decomposição é o contrário. Tem só uma substância, né? Essa uma substânciazinha, ela vai ocorrer a reação química. Aqui no caso, ela ocorre com o fornecimento de calor. Ocorreu decomposição e formou duas. Tinha uma, formou duas. Decomposição. Tinha duas ou mais e formou uma. É adição. Simples troca. Como é que é a simples troca? Lembra lá, né? Eu falei para vocês lá, simples troca, eu vou ter um elemento, uma substância simples. Essa substância simples, ela vai deslocar, né? Vai deslocar o cátion e ocupar o lugar dele. Foi feita uma analogia aqui, gente, na imagem. Eu acho até bem, bem legal essa analogia. Eu tenho um cachorrozinho com osso, sendo a substância composta, né? Digamos que aqui, ó, o cachorro e o osso seria dois elementos, né? Aí a substância simples seria o pedaço de carne aqui, ó. Aí o pedaço de carne, como substância simples, vai deslocar, vai trocar, né, de lugar com o osso. Cachorrinho não é besta, né? Dispensou o osso ficou lá, ó, sozinho. E aí ele pegou aqui o filé, né? Ficou até mais feliz, balançando o rabo. Isso aí são analogias que nós vimos em relação a facilitar o entendimento. Então você tem uma substância simples, ela desloca o outro elemento, que também, ó, no final, nos produtos da reação, aparece aqui, ó, substância simples e uma substância composta. Substância simples só tem um elemento, substância composta tem dois ou mais elementos. E a dupla troca, né? Ocorre a permutação. Olha só, o par do rapaz aqui de amarelo, ó, a de vermelho, ela troca de lugar com a outra aqui. Ocorreu a permutação. A permutação entre o cátion e o ânion. Então, em alguns livros trazem essas ilustrações para facilitar esse entendimento. O conceito de definição de permutar. E aí a gente vai amadurecendo, vai visualizando, observando e acaba trazendo isso para o nosso dia a dia e facilitando aí esses exemplos para visualizar. Pessoal, a gente encerra por hoje a nossa aula sobre as reações químicas. Eu espero que tenham fixado, né, esses conteúdos. E aí no exercício a gente vai estar realmente dando aí uma melhorada. Valeu, galera, um abraço e até a próxima. Se tiver dúvida, não esqueça de deixar lá os comentários. Falou, valeu!